A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe neste momento que você está ouvindo este vídeo e que tua vida seja frutífera diante do Todo-Poderoso. Hoje vamos dar continuidade ao último vídeo da série As Dores da Alma. Uma nova história. Deus tem uma nova história para você. Isaías 43, 19 nos diz assim: Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Agostinho, em suas confissões, disse algo tremendo. Tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei. Tu estavas dentro de mim e eu te buscava fora de mim. Como um animal, lançava-me sobre as coisas belas que tu criaste. Tu estavas comigo, mas eu não estava contigo. Mantinha-me atado longe de ti, essas coisas que, se não fossem sustentadas por ti, deixariam de ser. Chamaste-me, gritava-me, rompeste a minha surdez, brilhaste e resplandeceste diante de mim, e expulsaste dos meus olhos a cegueira. Exalaste o teu espírito e aspirei o seu perfume, e desejei-te. Saboreei-te e agora tenho fome e sede de ti. Tocaste-me e abrasei-me na tua paz. Este texto é simplesmente lindo. Lindo. Isaías é um profeta perfeito para tal visão. Ele é um profeta caracterizado por uma compreensão extraordinária do seu chamado. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Isaías 6:1. Quem tem uma visão do que Deus faz, experimenta transformação. Isaías 43:1 diz assim: Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te tomou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. A gente vive em uma sociedade viciada no mal da mesmice. Uma época em que tudo é novo, mas um novo sem prazer, sem encanto. Um novo que dura pouco, dura muito pouco. Como disse um poeta, nada é mais velho do que o novo. Uma das características desta sociedade igualitária é o tédio e a apatia. Acostumada com tudo, que vem com facilidade e na mesma proporção que se realiza, se anula. Uma geração que muitos são gigantes na tecnologia, mas que experimentam um nanismo espiritual. O texto de Isaías aponta para a esperança. Veja bem, caminho no deserto e rio na sequidão. O texto no hebraico, um dos melhores do ponto de vista literário da crítica bíblica, diz assim: farei correr rios em terras devastadas. Essa é uma indicação da mudança das situações permeadas pelo sofrimento. Aridez e estiagem são imagens da espiritualidade atual. Após a transgressão, o paraíso foi posto em risco. Ele ficou desbotado, corrompido. Mas, em João 20,15, o jardineiro voltou. A esperança retornou. Lembram da pergunta? Tu és o jardineiro?
O profeta Isaías fica maravilhado com uma revelação divina. Ele enxerga pela fé essa obra nova que Deus está realizando. E se surpreende com um povo que ainda não percebe. Desperte sua visão espiritual e contemple a obra nova que Deus está realizando. Mas, quem são as pessoas que Deus escolheu para escrever uma nova história? Bom, Deus reserva uma nova história para pessoas que sofrem na vida. Porque o mundo ele é composto por gente que sofre. Sofrimentos são nossos parceiros de jornada, seja na aridez ou nas terras arruinadas. Basta olhar para a Bíblia e a gente verá um povo que está longe de ser perfeito. Jacó era trapaceiro, Noé se embriagou, Abraão era de família idólatra, os filhos de Jó viviam em festa e nunca chamavam o pai. Os filhos de Samuel não andavam nos caminhos de Deus. Moisés gaguejava, Gideão estava inseguro, Davi foi sanguinário, Jonas fugiu de Deus e Elias aparentemente caiu em depressão. Pedro, como ele era genioso. Tomé, um incrédulo. Marta estava preocupada demais com a correria da vida. E Paulo? Paulo era uma fera assassina. Então, seja qual for a marca que a vida deixou em você, Deus tem uma nova história. Bom, Deus reserva uma nova história para pessoas aprisionadas pelo remorso. Nada é mais terrível do que ser julgado pela própria consciência. Só Deus é maior que tudo isso. 1 João 3,20 diz assim: maior é Deus do que nosso coração. A culpa imobiliza a alma. Ela é um instrumento manipulador. Ela impede os sonhos, deixa o indivíduo em dúvida. O complexo de culpado. Quando isso será revelado? Pessoas aflitas pelo remorso não encontram felicidade em coisa alguma e em momento algum. Veja bem, são solitários no carnaval e melancólicos no Natal. Davi também experimentou essa dor. No Salmo 31, de 9 a 12, ele descreve como se sentiu. Ele diz assim: tem compaixão de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e meu corpo. Pois a minha iniquidade, a minha vida... pois a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros. A minha força desfalece por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. Por causa de todos os meus adversários, tornei-me um opróbrio. Sim, sobremodo o sou para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Sou esquecido como um morto de quem não há memória. Sou como um vaso quebrado. Parafraseando Eugene Peterson: sê bondoso para comigo, ó Eterno. Estou outra vez envolvido num grave problema. Meus olhos já choraram muito. Sinto-me vazio por dentro. Minha vida se esvai, gemido a gemido. Meus dias desaparecem na esteira dos meus suspiros. Meus problemas me desgastaram, transformaram meus ossos em pó. Para os meus inimigos sou um monstro, sou ridicularizado pelos vizinhos. Meus amigos estão horrorizados. Eles atravessam a rua para me evitar, querem me apagar da memória. Esquecer-se de mim como de um defunto na sepultura. Descartar-me como se eu fosse um prato quebrado. Porém, Deus tem uma nova história para mim e para você, e é hoje. Então lave suas culpas no sangue do Cordeiro.
Deus tem uma nova história para os que desistiram de sonhar. Shakespeare dizia que somos feitos da mesma substância que os sonhos. Henrique Rojas disse que o homem é, sobretudo, futuro. Eclesiastes 3,11 diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Sonhos. Muitos perderam a esperança de sonhar, deixaram de lado as promessas, persistem em olhar a vida somente pelo filtro turvo do temor, pelo espelho retrovisor das aflições, pelo pranto da depressão ou pela asfixia da existência. João 5,5 diz assim: e estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. 38 anos, sofrendo, olhando pelo espelho retrovisor as suas aflições. Mas em Lucas 24, 13 a 35, há uma nova história restaurando mortos. É o caminho de Emaús. Emaús, ele é o caminho das novas esperanças. Deus prepara uma nova história para você. Deus é mestre em renovações, em novas histórias, em novos relatos. Precisamos apenas reencontrar a fé nesse Deus que auxilia a existir, não somente um Deus que me oferece coisas. Nossa vivência espiritual se intensifica e se expande sempre que a gente ingressa na academia da graça. Cresça, cresça na graça e no conhecimento. A Bíblia, a palavra de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele veio em graça e em verdade. Porque em graça, ora, para tirar as marcas, as feridas da verdade. Porque a verdade dói, a verdade fere, a verdade faz sangrar. Então a graça é o bálsamo para essa verdade. Cresça na graça e no conhecimento. Deus abençoe você e sua família. Fiquem com Deus.